Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para essa ocasião, vamos ler no livro de Atos, capítulo 3, versículo 13 em diante, onde diz: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis, foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este na presença de todos vós essa perfeita saúde. Ora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o programa de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Quando se fala de um programa, toda pessoa deve entender que há uma meta à qual chegar com esse programa. Porque não pode haver um programa se não há uma meta, e não pode haver uma meta para alcançar se não há um programa através do qual se chegue a essa meta. E agora, Deus tem um programa. Por quê? Porque Ele tem o quê? Uma meta. E agora, a meta divina é antes, sempre, que o programa. Assim como quando se constrói um edifício, o que esteve primeiro, o programa ou a meta? A meta esteve primeiro. Houve uma meta de construir um edifício e então foi feito um programa, foi feito um plano. O engenheiro e o arquiteto pensaram como construir esse edifício para chegar à meta de ter um edifício. No programa é que se vê tudo o que é necessário para chegar a essa meta. São vistos os gastos que vão se ter, se vê também, são vistas também quantas pessoas vão ser usadas nesse programa e o tempo que vai levar realizar esse programa para, ao final, chegar à meta de ter um edifício. Por isso, vejam vocês, Deus é arquiteto e construtor também. E agora,
Se ele é arquiteto e construtor e engenheiro dos céus e da terra, pois ele teve que ter um programa. Esse é seu plano, um plano para realizá-lo, no qual ele tem tudo ordenado, tudo o que é necessário para realizar esse programa e obter a meta que ele tem. E agora, encontramos que no programa de criação de Deus, ele teve que ter uma meta de ter um universo, de ter nesse universo seres invisíveis à vista humana e também visíveis, e agora os visíveis, pois são os que estão materializados, e os invisíveis são os que estão em corpos espirituais. Agora, antes de Deus começar sua obra de criação, tinha que ter a meta, e depois a meta, o programa. Agora, a meta divina, isso é eterno, porque os pensamentos de Deus são eternos e, consequentemente, essa meta são os atributos divinos. E agora, para materializar os atributos divinos, ele teve um programa. Portanto, o que Deus fazia na eternidade? Antes de começar seu programa de criação, pois estava fazendo o seu programa para chegar à meta que ele tinha. Algumas vezes um plano para se realizar a construção de um edifício leva bastante tempo. Mas vejam, talvez mais tempo levou surgir no coração da pessoa essa meta, esse desejo. Portanto, é um atributo da pessoa que desejou ter um edifício. E agora tem que realizar um programa. E agora isso é o que aconteceu, pelo qual Deus, vejam vocês, não começava a obra de criação. Estava realizando seu programa, com o qual, colocando em ação, chegaria à meta. De Deus mesmo saiu o Verbo, que estava com Deus e era Deus. Surgiu na forma de uma luz e depois vem a ser um corpo angelical, no qual está essa manifestação dessa luz, e por meio desse corpo angelical, Deus realiza toda a criação. Agora, os atributos de Deus, os pensamentos de Deus, passaram ao Filho de Deus. Recordem que o Filho de Deus existe desde antes da criação. É o Verbo que saiu de Deus, o qual estava com Deus e era Deus. E depois se fez carne e o conhecemos pelo nome de Jesus. Portanto, os pensamentos, os atributos divinos passaram ao seu Filho, no qual estava Deus em toda a sua plenitude, e então passaram a ser conscientes em Jesus esses pensamentos divinos, ou seja, passaram à mente do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o corpo angelical de Deus, e então os falava e as coisas vinham à existência.
Esse é o programa de criação que Cristo, em seu corpo angelical, esteve realizando, e foi Deus, em Cristo, em seu Filho, em corpo angelical, Jesus Cristo, através do qual Deus criou todas as coisas. São João capítulo 1, versículo 1 em diante diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E agora vejam, todas as coisas por quem foram feitas? Pelo Verbo que estava com Deus e era Deus. Continua dizendo: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. Ou seja, para que desse testemunho daquele que viria depois dele. Qual é o Verbo? A luz que ilumina todo homem, o qual vinha a este mundo vestido de carne humana. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, o povo hebreu não o recebeu. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isto é por meio do novo nascimento. São gerados por Deus, entram a ser uma nova criatura. Nascem de novo e vêm a pertencer a uma nova criação, a criação de Deus, da qual Cristo é o primeiro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E agora o Verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas, se fez carne, se fez homem, de carne, e habitou no meio da raça humana, no meio do povo hebreu. E o mundo, e o povo hebreu, não conheceu que estava com eles, o Deus Criador dos céus e da terra, no corpo angelical e depois materializado em um corpo de carne. Dentro do corpo de carne estava o corpo angelical de Deus, e nesse corpo angelical estava Deus. Por isso, quando diz a Jesus: mostra-nos o Pai, nos basta, Cristo disse: tanto tempo que estou convosco, Filipe, e não me conheceste? Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. É como o nosso corpo de si mesmo não fala. Mas a alma que está nesse corpo é o que fala através desse corpo de carne. É você que é alma vivente quem fala através desse corpo de carne. Portanto, o seu corpo de carne não fala de si mesmo. É a alma vivente que habita nesse corpo que fala. Por isso é que toda pessoa será julgada pelas palavras que fala. E Deus julgará o coração, a alma das pessoas, que é quem falou por meio do corpo de carne. Agora, Deus falava por meio de Jesus. Falou por meio dos profetas também,
temporariamente, mas depois, em Jesus estava em toda a sua plenitude. Porque era o Verbo encarnado, Deus encarnado, Deus com seu corpo angelical, dentro de um corpo de carne. Isaías diz, no capítulo 7, versículo 14, nos falando sobre Cristo. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome, Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco na pessoa de Jesus de Nazaré. Deus vestido de um corpo de carne humana. No capítulo 9 também de Isaías, versículos 6 ao 7 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem era esse menino que nasceria? O Deus forte, o príncipe de paz, o conselheiro, o Pai eterno, vestido de carne humana. E agora vimos quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É Deus encarnado, feito homem no meio da raça humana. Nos diz São Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Assim como cada um de vocês, sendo almas viventes, foram manifestados em carne humana. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E agora, o mistério de Deus em Cristo é o mistério que é manifestado conforme o programa divino para a realização do pensamento de Deus para chegar à meta de ter uma criação com vida eterna. Agora, no programa que se realiza na construção de um edifício, há coisas que não estavam quando chegou ao pensamento do coração da pessoa a construção ou a aquisição de um edifício, ou seja, o ter um edifício. Quando uma pessoa pensa em ter um edifício, é algo que sai de dentro, como quando pensa em ter uma casa. Mas, vejam vocês, quando pensa em ter um edifício, não está pensando nos andaimes, não está pensando nos painéis que farão o piso falso. Está pensando num edifício pintadinho, bem bonito, terminado, acabado. Porque essa é a meta. Mas depois, quando chega a ser feito o programa, é feito o desenho, é feito todo o programa que tem que se realizar para a construção desse edifício e chegar assim à meta de ter um edifício. Então aí é preciso colocar coisas que não estavam no pensamento original, coisas que não estavam no atributo. O atributo é o edifício, mas depois no programa, depois é preciso colocar andaimes para realizar esse programa e obter essa meta. Agora, encontramos que Deus, para chegar à meta que Ele tem de ter uma criação com vida eterna, colocou para realizar esse programa coisas que não estarão na eternidade.
E aí podemos ver a causa, o motivo pelo qual surgiu luz brilhante, luzeiro, Luzbel ou Lúcifer. Na construção de um edifício, vejam, o edifício não dá problemas, mas se cai em cima de qualquer um andaime, ou machuca bem, estropia. Se caem painéis em cima disso que é provisório, causa muitos problemas. Agora, encontramos que todas essas coisas que são temporárias têm um propósito. E porquanto tudo opera para o bem para os que são os escolhidos de Deus, os que amam a Deus e os que Deus ama, pois os andaimes e os painéis e todas essas coisas temporárias vão lhe ajudar. Agora podemos ver que há um programa. E no programa podem estar muitas coisas. Mas no atributo está o que é eterno. E no atributo divino está o ter um universo, um mundo, com filhos e filhas eternos. Aí é onde nós estamos. Por isso, somos eternos com Deus. Agora, depois no programa que ele pensa para realizar todo esse trabalho, aí surgem outras coisas para Deus realizar tudo que ele tem em sua alma, em sua mente. Agora, é como também a pessoa que sai a trabalhar, mas em sua mente não foi que ele disse, eu quero trabalhar. O melhor, ele o que quer é ganhar dinheiro para a sua família, ele quer ter bem a sua família, portanto, ele tem que entrar em um programa no qual obtém o dinheiro para alcançar a meta de ter alimentos, roupa e casa e todas as coisas que necessita ele para a sua família. O trabalho é temporário. E quando as coisas ficam más, ficam ruins, se acaba o trabalho, mas a família continua. E é preciso então que ver como entrar ou realizar um programa que lhe proveja dinheiro, trabalhando em alguma forma. Portanto, encontramos que Deus esteve trabalhando desde que começou seu programa, esteve trabalhando, e até desde que Deus começou em fazer o seu programa, o encontramos trabalhando para realizar tudo que está no coração, no seu coração, que é ter uma criação com filhos e filhas e um universo completo para eles. E para Deus também. Para toda a eternidade, para viver aí Deus e sua família por toda a eternidade. Agora, nesse programa, assim como na construção de um edifício, colocamos na construção de um edifício, porque Deus está construindo um edifício, que é sua igreja. Agora, na construção de um edifício, há diferentes etapas. Um edifício de 8 andares, pois tem 8 etapas, e encontramos que os blocos, ou o concreto, ou o aço, que é colocado em um andar ou em um pavimento, não é o mesmo que vai ser colocado mais acima, porque você não pode tirar daí para colocá-lo mais acima, porque
romperia a etapa que já passou. Então tem que ter um novo material. Tem que ter material designado para essa parte e ser colocado aí, trabalhando nessa etapa. E de era em era, encontramos na dispensação da graça que Deus enviou diferentes mensageiros. Paulo disse, como perito ou arquiteto pus o fundamento, e os demais que vieram edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele, ou seja, que é preciso ver como trabalha nessa construção, que é a construção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Também no programa de Deus há diferentes dispensações. Há 7 dispensações no programa que Deus tem com o ser humano. A primeira dispensação é a dispensação da inocência e, porquanto tem um mensageiro e uma mensagem para cada dispensação também, o mensageiro foi Adão com a mensagem da inocência. Depois, a segunda dispensação foi a dispensação da consciência e o mensageiro foi Sete, com a mensagem da consciência. Depois, a terceira dispensação, a dispensação do governo humano, e o mensageiro foi Noé, com a mensagem do governo humano. Depois, a quarta dispensação, a dispensação da promessa, e seu mensageiro, o quarto mensageiro é Abraão, com a mensagem da promessa. Depois, a quinta dispensação é a dispensação da lei, e o quinto mensageiro dispensacional é o profeta Moisés, com a mensagem da lei. A sexta dispensação é a dispensação da graça, e o sexto profeta dispensacional é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E a mensagem é a mensagem da graça. E a sétima dispensação é a dispensação do reino, e a mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino, e o mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Somente 7 profetas dispensacionais para 7 dispensações. Assim como também encontramos que teve 7 eras. Agora, depois da dispensação do reino, que termina ao final do reino milenial, se entra a eternidade. E agora, o sétimo milênio e reino milenial está representado na sétima era da igreja. Essa sétima era representa o milênio, como também o sábado representa o milênio. Porque o sábado é o dia de descanso no Antigo Testamento e o sétimo milênio é o milênio de descanso para a igreja de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Já nesse tempo do reino milenial de Cristo, o diabo estará atado e lançado nessa dimensão quinta, atado aí, e não poderá sair a aborrecer os seres humanos que estarão vivendo nesta terra, nesse reino milenial. Agora, a eternidade está representada na era da pedra angular. Portanto, a era da pedra angular é a era na qual Cristo ressuscitará os crentes que partiram e os colocará em eternidade física, em corpos glorificados, e a nós nos transformará e nos colocará em eternidade física, em corpos eternos e glorificados. Por isso, o reverendo William Branham disse que se uma pessoa, um homem, pegasse essa mensagem e o entendesse, isso o colocaria em eternidade sem perceber.
Por quê? Porque o coloca em uma era eterna, a era da pedra angular, da qual o reverendo William Branham, na página 4 da mensagem A Estatura de um Homem Perfeito, disse. Sobre a era da pedra angular, disse: essa era perfeita, onde a igreja será chamada ou subirá. Agora, encontramos que, sendo uma era eterna, é a era que tem as promessas de coisas eternas, como um corpo eterno para os mortos em Cristo e um corpo eterno para os que estamos vivendo, o qual Cristo converterá em uma realidade, conforme o programa com o qual Ele realizará a meta de Deus, que é ter filhos com vida eterna, com corpos eternos, filhos e filhas, à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. E sendo que serão a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador, consequentemente serão a imagem e semelhança de Deus, porque a imagem de Deus é o corpo angelical de Jesus Cristo e a semelhança de Deus é o corpo físico glorificado de Jesus Cristo. Portanto, seremos a imagem e semelhança de Deus, tendo um corpo teofânico eterno, um corpo angelical, o qual recebemos ao receber o Espírito Santo, e teremos um corpo físico glorificado, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos glorificados, e nós formos transformados e tivermos assim o corpo físico glorificado igual ao corpo glorificado de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim estará a família de Deus, os filhos e filhas de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Esse é o programa divino que Ele está realizando de acordo à meta que Ele tem. Sua meta é eterna, porque esses são os atributos de Deus, e para manifestá-los, torná-los realidade, materializá-los, Ele tem um programa. Portanto, Ele esteve realizando o seu programa para ter um universo tangível. Primeiro, teve que estar no mundo espiritual da sexta dimensão e depois ser materializado, e também a Terra incluída no universo completo. E agora, de todos os planetas e de todas as galáxias, a galáxia mais importante é a galáxia a qual pertence o planeta Terra. E qual é essa galáxia? A Via Láctea. E de todos os sistemas solares da Via Láctea, qual é o sistema solar mais importante? O sistema solar nosso. Há muitos sistemas solares, mas o mais importante é o nosso. E de todos os planetas que esse sistema solar tem, qual é o mais importante? O planeta Terra. É aqui no planeta Terra onde, conforme ao programa de Deus, Ele materializa a esses atributos que Ele tem, que são filhos e filhas de Deus. E neste mesmo planeta Terra é que Ele nos chama e nos junta e nos dá um corpo angelical da sexta dimensão, e é neste mesmo planeta Terra onde Ele nos dará um corpo glorificado, interdimensional. E é neste mesmo planeta Terra onde o reino de Cristo estará estabelecido no meio do povo hebreu, e o trono será o trono de Davi. E com Cristo nós estaremos nesse reino milenial. E esse reino milenial cobrirá todo o planeta Terra, como o profeta Daniel viu, e o rei Nabucodonosor, quando viu essa pedra que feriu a imagem nos pés de ferro e barro de oleiro, e depois essa pedra cresceu e
se converteu em um grande monte que encheu toda a terra, ou seja, em um grande reino que encheu toda a terra. Esse é o reino e império de Cristo, que será totalmente mundial. E também será universal. E universal não somente falando de que cobrirá a terra, mas que cobrirá os céus completo. Mas será depois do reino milenial, onde se verá marcado mais amplamente tudo o que tem a ver com o universo completo. Agora, se a raça humana, em tão poucos anos de avanço da ciência, não levam 1000 anos ainda nesse avanço da ciência para conquistar o ar e o universo, o espaço, levarão alguns menos de 500 anos, não é, Miguel? O avião não tem 500 anos ainda. Porque se tivesse 500 anos, Colombo teria vindo em avião. E era mais fácil. Mas não tem 500 anos e vejam esse avanço, pois assim estava profetizado que a ciência se multiplicaria. E se em menos de 500 anos se multiplicou com seres de carne e osso mortais, como será no reino milenial para com os imortais em corpos glorificados? Diz a Escritura que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso está onde? Em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. E onde mais? Em Isaías, capítulo 11, versículo 9. Esse capítulo 11 nos fala do Messias e seu reino. Agora, para o reino milenial, estaremos tão cheios do conhecimento de Deus que mistérios que não podemos compreender atualmente, para esse tempo serão tão simples para nós que poderemos ensinar às demais pessoas que estarão em corpos mortais, porque para os que sobreviverão da grande tribulação, continuarão em corpos mortais. E diz que haverá morte. Isaías diz que a criança de 100 anos morrerá. Ou seja, que uma pessoa aos 100 anos será uma criança. Por quê? Porque há a possibilidade de que uma pessoa possa viver 1000 anos sem ver morte. Portanto, isso é 1/10. E, atualmente, o normal, diz a Escritura que os anos do ser humano são 70 e nos mais fortes são 80 anos. E isso é o normal, alguns passam. Mas o normal e a ciência, pois, diz que é menos. 64 anos, mais ou menos. Agora, digamos, de 70 anos, quanto é 1/10 de 70 anos? 7 anos. Aos 7 anos, a pessoa é uma criança. Portanto, aos 100 anos, no reino milenial, é uma criança. Tem a 10ª parte também. Agora, diz que o pecador aos 100 anos será maldito. Ou seja, que vai ter aí um tempo onde se estará ensinando, pregando o evangelho do reino, e aí algo importante estará se realizando, do qual agora não vamos falar. Isso está no programa de Deus, pois
encontramos que o profeta Isaías fala disto. E também Zacarias fala disto. Até Zacarias disse que os que não vierem a Jerusalém adorar o rei, sobre seu país não virá chuva. Ou seja, que vem juízo de Deus. Isso significa que no reino milenial entrarão também os sobreviventes da grande tribulação e, consequentemente, entrarão pecadores nesse tempo, o reino milenial. Portanto, vão escutar a pregação do Evangelho do Reino e não vão ter mais de 100 anos as pessoas. Terá morte nesse tempo para os que estarão em carne humana mortal. Aí, nesse tempo, pois, haverá oportunidade para as pessoas, mas, pelo que se vê, alguns não vão aproveitar essa oportunidade. Mas as leis de Deus, nesse tempo, serão fortes. Se governará com mão forte, com vara de ferro. E se cumprirá o que Cristo pediu, que seus discípulos pedissem a Deus em oração: venha teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também na terra, aqui na terra. Portanto, as leis celestiais estarão estabelecidas na terra e essas leis celestiais serão obedecidas e os que não as obedecerem terão suas consequências. Assim que será um reino de mão forte, um reino que governará com vara de ferro. Esse é o único tipo de reino que poderá permanecer pelo milênio e por toda a eternidade. Agora, podemos ver que tudo está no programa de Deus. E no programa está que hajam pessoas no reino milenial que depois não vão entrar na eternidade. E até no reino milenial, ao começo, o diabo será atado e depois dos 1000 anos do reino de Cristo será solto. E vejam, e voltará a enganar as nações, porque para esse tempo ressuscitarão as pessoas que tinham morrido, os maus também, e para esse tempo será em que Deus vai realizar o juízo final. O diabo enganará todas essas nações, porque formarão nações e não sabemos quantos dias, meses ou anos, ou séculos, será esse período de tempo que Deus dará. Não sabemos quanto é, mas será um período de tempo onde o diabo voltará a atuar da mesma forma que tinha atuado em outros tempos. Ou seja, que não vai se arrumar, se corrigir. Agora, podemos ver que tudo isso está na permissiva vontade de Deus. Porquanto, nos profetas de Deus, Deus reflete seu programa e também Ele reflete em diferentes pessoas e reis coisas que vai fazer tanto do seu programa ou da parte que tem a ver com seus filhos, como também são refletidas coisas que têm a ver com o inimigo. Por exemplo, no rei da Babilônia, representou o diabo.
se refletiu, o diabo se refletiu no rei da Babilônia e também no rei de Tiro. E também na serpente. Por isso o diabo é chamado a serpente antiga, diabo e Satanás. E também é refletido em Caim e em Judas Iscariote também, em outras pessoas, mas em Judas Iscariote também. E no anticristo, o homem de pecado, em quem se encarnará. Como se fez carne em Judas Iscariote também. Também está representado o reino do maligno em reinos terrenos. E assim por diante, o qual vamos deixar quietinho pelo momento. Agora, encontramos que no reino milenial já não vamos ter problemas. Já não vamos estar como carpinteiros ou pedreiros ou trabalhando num escritório, sentados aí todo dia, ou trabalhando em algum negócio nosso terreno aqui, mas que vamos estar ali, no gabinete de Cristo, ou seja, o gabinete executivo desse reino. Quem são? Somos nós. Tudo isso está no programa e tudo isso está na meta de Deus. Tudo isso está nos atributos divinos. Estávamos nos atributos divinos e somos um atributo divino. E por isso, Ele preparou um programa para chegar à meta de ter filhos e filhas e um reino para toda a eternidade. Agora, o programa de Deus vai passando por diferentes etapas e, consequentemente, os atributos de Deus correspondentes a cada tempo vão passando por essas etapas. Mas os atributos de Deus são eternos. Não podem se perder esses atributos divinos, esses filhos e filhas de Deus. Estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Mas há outra seção chamada a seção do livro da vida, de onde podem ser tirados nomes, ou seja, porque esses não estavam no pensamento original de Deus, não estavam no atributo de Deus, mas que estavam no programa de Deus, nos pensamentos que Ele teve para realizar sua meta. E agora, assim como tiramos de uma construção os andaimes, os moldes e todas essas coisas, Deus tirará tudo o que é temporário. E ficará o que é eterno, os atributos de Deus. Agora vimos o porquê de um programa. E, sobretudo, do programa de Deus. É porque Ele tem uma meta. E essa meta são os atributos divinos que têm que ser manifestados, materializados, para existir por toda a eternidade, materializados. O mesmo Deus se materializou na pessoa de Jesus de Nazaré. Portanto, esse corpo é eterno, e está glorificado, e é eterno. Cristo disse em Apocalipse, capítulo 1, eu sou o que vivo, e estive morto, e eis que vivo
para todo sempre, para todos os séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. E para todos os atributos de Deus, também é assim. Na meta de Deus está que vivamos por toda a eternidade. O programa de Deus. Esse é o programa que está se realizando na Igreja do Senhor Jesus Cristo, de etapa em etapa. E nesse programa há coisas também fora da Igreja do Senhor Jesus Cristo que ocorrem neste planeta Terra. Por exemplo, temos as profecias dadas a Daniel, onde nos mostra o reino dos gentios. Vejam, tudo isso está aí na Escritura. De onde o arcanjo Gabriel as tirou para dá-las a Daniel? Ele disse: eu te mostrarei o que está escrito onde? No livro da verdade. Portanto, isso está escrito em cima no céu e tem que se cumprir na terra. Encontramos que há trigo, mas há joio também. Mas tudo isso Deus já sabia. Portanto, todas essas coisas ficam dentro do programa de Deus. Há coisas que são eternas e há coisas que são temporárias. Portanto, é importante saber de onde ou de que coisas nós somos, se das temporárias ou das eternas. E agora, quem são das coisas eternas? Todos nós. Os atributos eternos de Deus, pelos quais Deus tem uma meta de que sejam iguais a Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e isso, consequentemente, é ser a imagem e semelhança de Deus, porque a imagem de Deus é o corpo angelical de Jesus Cristo e a semelhança de Deus é o corpo físico glorificado de Jesus Cristo. Consequentemente, nós vamos ter corpo angelical teofânico, igual ao corpo de Jesus Cristo, o qual recebemos ao receber seu Espírito Santo. E vamos receber um corpo físico glorificado, igual ao corpo físico glorificado de Jesus Cristo, o qual receberemos quando Cristo terminar de juntar todos os seus escolhidos em seu corpo místico de crentes e então se levante do trono do Pai, tome o título de propriedade, o livro dos 7 selos, o abra no céu e reclame todos os que ele redimiu com seu sangue precioso, ressuscite os mortos em Cristo e a nós nos transforme. Isso corresponde à obra de reclamação de Jesus Cristo, nosso Salvador. E tudo isso está no programa de Deus para chegar à meta de ter filhos eternos. A imagem e semelhança sua, a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, que é ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, ou seja, ter um corpo angelical e um corpo físico glorificado. Vimos o programa de Deus e a causa desse programa. Ter filhos e filhas eternos e ter um universo eterno também para viver com todos os seus filhos. Sempre que há um programa, tem que ter uma meta. E sempre que se coloca em ação esse programa, então a meta vai se alcançar. Mas tem que ser colocado em ação na forma correta. Se se coloca em forma incorreta, não se alcança a meta. E Deus colocou em ação o seu programa na forma correta. Qualquer pessoa que trate de usar o programa de Deus em forma incorreta não alcançará os resultados que estão estabelecidos para serem alcançados. Agora,
nos encontramos no tempo final, na etapa que corresponde à Era da Pedra Angular e na etapa que corresponde a um entrelace dispensacional, onde se entrelaça da dispensação do reino com a dispensação da graça, para o qual, no programa divino, ele tem estabelecido a quem usará, onde colocará sua palavra para que a fale e assim tenhamos a palavra criadora falada, correspondente a este tempo final e assim se cumpra todo o programa de Deus correspondente a este tempo, onde no programa de Deus está chegar à meta de ter um corpo eterno, imortal e glorificado, nós os que vivemos e os mortos em Cristo também. E assim Deus chegar à meta de ter filhos e filhas eternos em corpo angelical e em corpo físico glorificado. Este é o tempo mais glorioso de Deus para Deus e para seus filhos, para seus atributos eternos, porque este é o tempo onde Deus chegará à sua meta de ter filhos iguais a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o unigênito de Deus e também é o primogênito. Significa que Cristo, ao sair de Deus como filho, o unigênito de Deus, depois não continuaram saindo de Deus filhos dessa forma, mas através de Jesus Cristo. Por isso é o unigênito Filho de Deus. E é o primogênito, porque é o primeiro de todos os filhos de Deus que foi manifestado em corpo físico glorificado. E é quem foi manifestado primeiro em corpo angelical também. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor, do Antigo Testamento. Esse é Jesus Cristo, nosso Salvador. E dele saíram todos os demais filhos e filhas de Deus. Tudo isso está no programa de Deus. E tudo isso corresponde aos atributos divinos, pelos quais Deus tem uma meta, e é manifestá-los à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador, para viver com Cristo por toda a eternidade. Por isso, neste planeta Terra, o trono de Deus vai ser estabelecido, e o trono do Cordeiro, que é o trono de Davi. Na Nova Jerusalém, vejam vocês, estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro também. Os dois tronos estarão fundidos aqui na Terra e, consequentemente, este planeta Terra será o centro do universo e será a capital do universo como planeta. E o trono de Deus estará onde? Na Nova Jerusalém. E o trono do Cordeiro, portanto, o trono do qual se governará o planeta Terra, estará em Jerusalém. O trono de Davi, o trono desde o qual se governará o universo completo, toda a criação estará em Jerusalém também, a Nova Jerusalém. O trono de Deus. E aí vamos deixar isso quietinho aqui, porque se começarmos a explicar muito disto, teríamos que chegar à Escritura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E essa é uma Escritura que contém uma promessa muito grande, paralela à promessa da herança do trono celestial, promessa que Jesus Cristo obteve. E aí temos que nos deter, porque senão teríamos que explicar esse mistério
de quem se sentará com Cristo no seu trono e como conseguirá. Tem que vencer. Como Cristo, para se sentar no trono do Pai, teve que vencer. Assim que este é um tempo paralelo ao tempo de Jesus. E ao tempo de todo entrelace dispensacional. É como nos dias de Abraão, de Ló, que eram os dias de Abraão, e que houve um profeta dispensacional. E como nos dias de quem mais? De Noé, que houve um profeta dispensacional também. Houve um entrelace dispensacional. E como nos dias também de Adão. Como nos dias de Adão. Há uma escritura que fala que como Adão trespassaram o pacto, mas Deus vai fazer um novo pacto com o povo hebreu. Portanto, é como nos dias de Adão também. Agora vimos o programa de Deus. E agora nós estamos no programa de Deus e estávamos como atributos de Deus. E somos, consequentemente, atributos de Deus manifestados em corpos de carne mortal, corruptível e temporário, mas com a promessa de que vamos ser manifestados em corpos imortais, incorruptíveis e glorificados. Por nós, Cristo morreu na cruz do Calvário para nos restaurar a vida eterna e nos dar um corpo imortal, incorruptível e glorificado. No programa de redenção, vejam vocês qual é a meta. Que sejamos eternos, nos dar vida eterna, nos restaurar a vida eterna. Portanto, continuemos no programa de Deus conscientes de que somos os atributos de Deus como filhos e filhas de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E no programa de Deus obteremos a grande vitória no amor divino e obteremos nossa transformação. Fora do programa de Deus, não há transformação para nenhuma pessoa. É no programa de Deus onde está prometida a transformação dos vivos em Cristo e a ressurreição dos mortos em Cristo. Fora do programa de Deus, a única transformação que haverá é a transformação das pessoas de carne a cinza. E essa transformação não é a que nós estamos esperando. A transformação que Ele prometeu para nós é a transformação de corpos de carne a corpos glorificados. Portanto, em frente no programa divino, perseverando e servindo a Cristo com toda a vossa alma e com amor divino. Agradecidos a Jesus Cristo pelo seu programa divino, no qual chegaremos à meta da imortalidade. Chegaremos à meta de ter um corpo glorificado e eterno como o de Jesus Cristo. E, consequentemente, Deus também chegará à sua meta de ter filhos e filhas imortais fisicamente, com corpos eternos, imortais e glorificados. Em frente, servindo a Cristo com toda nossa alma. O programa de Deus. Viram o simples que é tudo? Tudo é tão simples que até as crianças podem entender. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete no corpo místico de Cristo o grupo dos escolhidos de Deus, esses atributos de Deus, e em breve Cristo se levante do trono, tome o título de propriedade, obra no céu e ressuscite os mortos em Cristo e nós nos transforme e nos leve com Ele. A ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e os que estão através da internet também.
e os que verão e escutarão essa conferência através de vídeo. Que Deus os abençoe e guarde a todos e passem todos muito boa noite. Deixo novamente com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para finalizar nossa parte nesta ocasião. Deus os abençoe e guarde a todos.